o CRB saiu para 3 jogos fora de casa e veio com 3 resultados negativos. Já tem o jogo na terça-feira, aí é Série B. Como é que trabalha o grupo da cabeça desses jogadores, Roberto Lousa? Você mexe em peças, você trabalha o psicológico, você muda o seu esquema tático, como é que você faz para reverter uma situação em que você vê 3 resultados negativos, doutor? Boa tarde, ruim, muito ruim a nossa saída, né, de Maceió. Saímos com a expectativa de voltar com bons resultados. Infelizmente perdemos uma classificação nas penalidades, perdemos 2 jogos, né, de Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro contra o Atlético, jogando superior, tendo 29 finalizações a favor, mesmo jogando fora de casa, mas por erro nosso a gente acabou sofrendo a derrota. Contra o Botafogo, também um jogo em aberto, sofremos uma penalidade, depois logo no início do segundo tempo tivemos um homem expulso, mas mesmo assim tivemos ainda oportunidade de ao menos empatar e acabamos sofrendo o segundo gol no final da partida. Não eram os resultados que gostaríamos, mas você tocou num ponto que é importantíssimo, é como que você levanta, né? Tomamos 3 pancadas, é como que você levanta, não tem tempo para se lamentar. É por isso que aqui a gente sempre pregou, quando a gente vinha ganhando, não tinha euforia, quando tem também os resultados ruins, não tem ter arrasado, não tem desespero, tem que ter sim convicção, tem que ter sim ajuste de rota, e é assim que nós vamos trabalhando. Trabalhar no pouco tempo que a gente tem. Claro que hoje não tem como ir para campo para fazer algo, é mais recuperar, até mesmo pelo desgaste da viagem, né? Tivemos problemas com o voo, isso atrasou ainda mais e prejudicou muito a recuperação dos atletas. Hoje é aguardar agora, saindo daqui irei para uma reunião com o Departamento Médico de Fisiologia para saber como que os atletas estão chegando, né, para a gente poder formatar a melhor estratégia, os melhores 11 para entrar com aspecto físico e também, claro, tático e de estratégia, para que a gente possa ter um CRB forte de início, com possibilidades de trocas também, para aquilo que o jogo possa pedir, para que a gente consiga o nosso resultado de vitória, porque tem nos incomodado muito. Então, o torcedor pode ter certeza que esse grupo é um grupo de caráter, como a gente falou lá atrás, a gente tem orgulho de trabalhar com eles, a gente reafirma, mesmo com os resultados ruins, a gente vê no olhar o poder de indignação, de insatisfação com os resultados, e cabe a nós dar essa resposta amanhã dentro de campo, fazer um grande jogo, conseguir o resultado de vitória, mas é certo que queremos buscar alternativas para que a gente possa voltar a vencer. Professor, boa tarde. Você saindo aqui com um planejamento, né? 10 dias atrás, mais ou menos, dentro destes 3 jogos, e nada foi aquilo que vocês esperavam. Qual o principal impacto de tudo isso, né? Porque foi a primeira vez na temporada que o time teve uma sequência de 3 derrotas. Teve 2, né? Aquela lá atrás, contra o Bahia, contra o Sport, se não me falha a memória, agora 3. Qual o principal impacto disso? O que é que você espera que gere dentro do grupo? Primeiro, o poder de reação, né? Como nós falamos, conversando com um atleta ou outro já após jogo, e você também observando, eu gosto muito de observar após jogo, conversar o mínimo possível. Claro que em alguns atletas você já vai pontuando também para entender aquilo que eles vivenciaram dentro de campo, para que a gente possa buscar soluções imediatas. A gente não tem muito tempo, né? O jogo sábado, já viaja domingo, como nós falamos aqui, uma viagem muito desgastante, tinha tudo para ser perfeita, muito boa, mas acabou por atraso de voo, a gente prejudicado com essa questão de recuperação, e amanhã nós estamos no campo novamente para dar a resposta. Nós temos que já reagir de imediato, como fizemos, né, daqueles 2 jogos ruins que nós tivemos, com Bahia e com o Sport. Conseguimos 3 jogos de vitórias, que foram os 2 jogos contra o Asa, final da competição, nós reagimos rápido, e o jogo contra o Atlético Paranaense aqui, que nós jogamos muito bem e conseguimos a vitória. E temos que agir dessa mesma maneira, levantar o mais rápido possível, tem a música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, olhar para frente, ver as coisas boas que a gente vem fazendo, aprender com as lições e se fortalecer com elas. Então nós temos que voltar ainda mais forte com essas pancadas que tomamos, e pode ter certeza disso, que aqui não faltará empenho, dedicação, trabalho, cobrança, para que a gente possa reverter esse quadro adverso que vivenciamos nesse período aí de 12 dias fora de Maceió. Lousa, um abraço, boa tarde.
Você falou da insatisfação, falou do impacto, resultados ruins também, de dar a volta por cima, mas desses 3 resultados, claro que sempre a maior responsabilidade é do comandante. Qual é a porcentagem de responsabilidade em acerto e erro do Humberto Louser nessas 3 partidas, nessas 3 derrotas do CRB? Boa tarde. Boa tarde. Aqui a gente sempre coloca 50-50, não pelos resultados de derrota, não pelas conquistas que tivemos, não pela invencibilidade que tivemos também, não quando joga maravilhosamente bem. Os protagonistas do jogo são os atletas. Sempre falamos isso aqui, mas a gente tem a nossa responsabilidade também. Então por isso que a gente divide, é mérito. Eu nas vitórias até dou mais mérito para os atletas e nos momentos de dificuldades, desde quando eu era jogador, sempre fui assim, né, de absorver, de tomar a frente do processo. Quando eu era atleta eu fazia dessa maneira, trazendo a responsabilidade, principalmente quando a gente jogava com elenco, com um grupo de jogadores mais jovens. E agora como comandante também, a gente vai sempre colocar a cara, ocupar a nossa mente com aquilo que a gente precisa de fato melhorar. A gente sabe que a gente precisa melhorar em alguns aspectos. Os jogos ao qual nós perdemos por detalhes, lógico, o futebol é um jogo de detalhe, um jogo de erro, mas erros totalmente evitáveis. Então é isso que nós temos que atentar, então por isso que a gente já tem um estudo da nossa própria equipe para que a gente possa mostrá-los e o tempo que a gente tiver ali para a gente poder ajustar para evitar essas questões que estão nos custando caro, até porque o adversário ele vai estudar a nós essas brechas para poder identificar essas brechas para poder atacar ali. Cabe a nós estudarmos muito mais a nós mesmos para que a gente não possibilite nem oferte nada ao adversário. Mas em questão de percentual, 50-50, todo mundo tem a responsabilidade, todos que estão aqui no CRB têm as suas parcelas de responsabilidade, e aquilo que cabe a Humberto, jamais eu irei desviar ou terceirizar, mas eu gosto sempre de internamente resolver as questões, e assim nós iremos fazer. Já demos resposta em outros locais, aqui também é um grupo que tem muita experiência e muita vivência nessa competição. Não são esses 3 resultados ruins que vai fazer com que a gente aponte dedo ou que duvide da capacidade de cada um que aqui está. Então cabe a nós melhorarmos, sabermos de fato quem somos, para que a gente possa voltar a vencer. E quando você começa a conquistar vitórias, a confiança ela vem ao natural, e é isso que a gente irá buscar. Um jogo difícil contra o Sampaio, mas a expectativa é que a gente possa ir a campo, mesmo com toda essa adversidade que iremos novamente ter que superar, a gente venha fazer um grande jogo e conseguir de fato o nosso resultado de vitória. Ô Lúcio, em cima da confiança e dos jogadores que conhecem a competição, inclusive você, claro, fez parte junto com a direção do CRB na formação do elenco. Isso dá confiança porque você tem jogadores rodados experientes, conhece a competição e tem jogadores com vários acessos. Isso passa essa confiança para você como treinador e para o torcedor do CRB? Sim, como a gente falou já em outras oportunidades, quando mencionamos a vinda de cada um aqui, isso também já foi pauta, né, em reunião nossas. Eles sabem quais são os caminhos. O saber é o primeiro passo, agora o desejo também é o outro passo, mas o mais importante são as nossas ações que vão nos levar de fato a gente conquistar o nosso objetivo. Então, todos aqui, inclusive nós da comissão, já vivenciamos caminhos que nos levaram à conquista, e também a gente sabe aquilo que nos tira essa possibilidade. Então, por isso que a gente, a cada dia, trabalha muito aqui, coloca sempre a nossa melhor versão, para que a gente possa, sim, de fato, lá em novembro, estar celebrando e comemorando, de fato, o objetivo que foi nos dado, a missão que foi nos dada. É fácil? Não, mas a gente tem capacidade, a gente está no caminho, e agora a gente pode voltar a vencer, pensar passo a passo. A competição ela é muito longa, muitas coisas irão acontecer, a oscilação numa competição desse tamanho acontece, não tem equipe que não oscila, mesmo as que batem campeão. Eu, no caso da Chape, eu oscilei em um momento. A gente tem que ter essa sabedoria nos momentos de conflito, de dificuldades, a gente continuar no trilho, continuar enxergando os pormenores para que você não se perca nesse processo. Como dizem os antigos, né, diziam os antigos, em mar revolto que forma marujo bom. Então é assim que a gente vai vivenciando, e tudo tem um propósito,
Então a gente tem que saber lidar com essas questões que a gente tem sofrido. É doloroso, mas muitas vezes você cresce e se desenvolve com as dores. Então tem que fazer com que essas dores sejam combustível para nós, para que a gente possa lá na frente estar celebrando uma grande conquista. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Loser, em virtude dos últimos resultados negativos, você vai realizar mudanças na equipe para esse jogo contra o Sampaio Corrêa? E por que no jogo contra o Atlético Paranaense, no intervalo, você trocou um atacante por um zagueiro? Boa tarde. A questão do Atlético passou, já respondi as perguntas. Foi forma tática. O Atlético, não vou deixar sem resposta, vai. O Atlético, ele tinha colocado no fim do primeiro tempo mais um atacante, o Pablo, junto com o Vitor. Deu ainda mais amplitude, né, com seus laterais e tendo sempre 3, 4 homens dentro da área. Então era necessário a gente colocar um atleta a mais dentro da área para que a gente pudesse ter um peso de área e alargar as nossas linhas para tirar esses cruzamentos do adversário, mas sem perder também essa bola de rebote, né? A gente estava ganhando essa bola e estava começando a ofertar chute de média distância, no qual o adversário naquela ocasião tinha atletas com essa capacidade. Então por isso que a gente fez essa troca, entendendo que era o melhor para o CRB. Infelizmente acabamos sofrendo gol mesmo em superioridade, mesmo bem montado. Foi assim também quanto o Atlético Goianiense, mesmo bem montado, mesmo com superioridade, acabamos sofrendo. Futebol é jogo de detalhes, jogo de erros. Infelizmente esses erros nos custaram o placar adverso, mas é continuar a trabalhar, porque esse grupo de atletas já deu muitos frutos, já deu uma conquista para o time, para o clube. Então a gente está no caminho, a gente sabe aquilo que é preciso ser feito e pode ter certeza absoluta que iremos trabalhar muito para que isso venha acontecer o mais rápido, as vitórias voltem a acontecer, para que a gente possa continuar caminhando e lá na frente estar conquistando o nosso objetivo maior, que é subir a Série A. A outra, como foi mesmo? Se você vai realizar mudanças na equipe para esse jogo. Questão de mudança, eu já falei também na pergunta anterior, quando você não tem resultados, é claro que com vitória a gente já mudou, com essa questão de jogos em cima de jogos, provavelmente a parte física vai exigir que você mude, e também tem a questão de estratégia, né, e de tática, que também a gente tem analisado bastante o Sampaio e iremos tem essa possibilidade de a gente estar alternando também. Pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Humberto, a baixa intensidade do time contra o Botafogo é reflexo da sequência de jogos ou foi o desempenho técnico? Pode ser um pouco de cada coisa. É ruim você sair de uma competição do tamanho da Copa do Brasil, da maneira que foi. Um jogo que você termina, vai chegar no hotel para jantar 1 e pouco da manhã. Lógico que tinha um período até a partida ainda maior do que teremos do Botafogo para agora. E tem um fator emocional, os caras não são máquina. Querendo ou não, por mais que a gente tente mobilizar, que a gente fale, que a gente mostre, eles já vivenciaram, já reagiram, eles têm um laço gigantesco dentro das suas funções dentro de campo. Mas inconscientemente isso acaba perturbando um pouco, então pode ser também o desgaste físico, pode ser também essa questão emocional, mas a gente tem conversado, o mais importante agora é olhar para frente. Temos um adversário que vai exigir muito da gente aqui dentro de casa, então cabe a nós ter competência para ir dentro de campo, jogar de maneira organizada, jogar de maneira intensa nas ações, tanto ofensiva e defensiva, para que a gente possa vencer, que eu tenho certeza que é isso que o grupo deseja. Você olha no olho de cada um, você vê que eles querem ir a campo logo para poder sair dessa situação incômoda. Eu tenho certeza que iremos fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo de vitória. A pergunta do Felipe Alves, da TV Alagoana. Professor, quais têm sido as principais dificuldades encontradas pelo CRB nos jogos fora de casa? A vitória, né? Mesmo a gente sendo superior, vamos lá, a gente falou do Atlético, a maior parte do jogo contra o Atlético Goianiense a gente foi superior. É muito difícil você encontrar uma equipe que vai fora de casa e tem 29 finalizações. Infelizmente, tivemos descuidos ali no ajuste defensivo e acabamos proporcionando ao adversário, mesmo em superioridade, sofrendo o gol. Contra o próprio Atlético Paranaense também, tivemos vantagem, saímos à frente, tivemos possibilidade de fazer gol, e mesmo com aquela troca de colocar um zagueiro a mais, nós tivemos 3 possibilidades de fazer gol no segundo tempo.
um jogo fora de casa. Então, futebol, como nós falamos, é um jogo de detalhe, é muito complexo. Quando você vence e faz as alterações, quando você faz as alterações e vence, te chama de gênio, quando não, te critica, mas a gente tem que ter nossas convicções, acreditar naquilo que é o melhor para o grupo, para a equipe e aquilo que vai te aproximar dos resultados de vitória. Até porque nós vivenciamos isso, né, no dia a dia, a gente vive isso aqui no dia a dia com muita intensidade, com muito estudo, com muita paixão, com muito amor. E assim a gente vem fazendo, graças a Deus a gente tem colhido muitos frutos, né, não somente aqui no CRB, mas em outros locais também. E vamos crescendo profissionalmente a cada dia, como todos buscam nos seus segmentos o crescimento profissional. Não é diferente o Humberto e os atletas aqui, e todos envolvidos, né, da família CRB em cada departamento. Todo mundo aqui procura sempre ofertar o melhor e dar a melhor condição para os atletas de campo desenvolver as suas capacidades. Mas a gente tem conversado, tem estudado bastante. Tenho certeza que no jogo lá contra o Novo Horizontino criaremos uma nova estratégia para poder começar a voltar com ponto, né? Fora de casa, porque a Série B é uma competição de regularidade. Então você precisa vencer dentro de casa e pontuar fora também. Pergunta do Matheus Felipe, da Rádio Clube Recantos. Humberto, eu queria que comentasse o que aconteceu para que o CRB, em todo o primeiro tempo, quando tinha 11 jogadores em campo, não tenha conseguido criar chances de gol. O encaixe do adversário, um pouco também das nossas conexões, movimentar um pouco. E quando você não movimenta da maneira qual o jogo está pedindo, naquilo que a gente tinha conversado como estratégia, você tem uma dificuldade maior. Mas também o adversário conseguiu tirar alguns espaços nossos, e como você consegue quebrar e gerar algum desequilíbrio no sistema defensivo do adversário é com movimentação, para sempre estar achando o homem livre. Isso não aconteceu repetida vez durante o primeiro tempo, por isso que nós tivemos um pouco de dificuldade, mas mesmo assim tivemos uma outra possibilidade ali de conseguir o gol para poder levar o jogo com o intervalo ali, pelo menos com um empate. A pergunta do Alberto Oliveira, da TV Esporte Alagoano. Uma das alternativas de jogo é o uso do jogo associativo, criando triangulações pelos corredores. Mas o CRB não apresenta um jogador com característica de velocista, que tenha um forte jogo no 1 para 1. Queria ouvir o que você pensa sobre essa possibilidade de ter alternativa de um jogo veloz, de um jogador veloz. Quem que pergunta? Alberto Oliveira. Boa tarde, Alberto. São maneiras de jogar. A gente tem tido muita eficiência, como eu falei, a gente tem tido produção com essas triangulações de corredor, tanto na direita como na esquerda, algumas conexões também internas. Tem muito ataque à profundidade e isso tem gerado desequilíbrio adversário. Já visto o número de gols que a gente fez com bola dentro da área, a gente com 3, 4 homens dentro da área. Claro que você tendo jogadores com essa característica de velocidade, de enfrentamento, é uma alternativa, por isso que o futebol você tem várias maneiras de vencer e de ser campeão. Nós temos também dentro do nosso elenco e aqui a gente busca sempre encaixar e tentar sincronizar e somar as individualidades de cada atleta para que você possa ter um conjunto mais forte. Então esse é o dever e a missão do treinador, né, e da comissão. Buscar a característica individual de cada um, entender isso o mais rápido possível e fazer com que essas conexões tenham fluidez, né? Então, e que essas peças elas possam interagir de maneira com que o time jogue mais solto, mais desenvolto e consiga gerar desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário, que é isso que vai te aproximar dos gols, né? Então, por isso que a gente tem feito e a maneira qual a gente vem jogando desde lá na nossa iniciação, a gente tem gerado muito desconforto ao nosso adversário. Está nos faltando um pouco mais de finalizar, um pouco mais de média, caprichar um pouco mais no penúltimo passe, até mesmo na finalização, como nós falamos. Nós temos uma média aí de 20 finalizações por jogo, 18, 20, mais de 30 entradas no último terço do adversário. Então isso é um número expressivo, a gente falta um pouquinho mais de capricho. E o que tem acontecido é os detalhes do jogo. Às vezes a gente tem oscilado em momentos capitais e o adversário tem sido eficiente, contundente e tem nos feito os gols. Então, por isso que a gente já mapeou, principalmente esses 3 jogos que nós tivemos, para que a gente possa, assim, fazer esses pequenos ajustes para não ofertar mais ao adversário aquilo que eles estão enxergando
e que tem gerado desconforto para nós e tem nos trazido um prejuízo grande com essas derrotas. A pergunta do Iverson Fernandes, CBN Maceió. Professor, o Série B consegue ser um bom mandante, porém, nos jogos fora de casa, o desempenho tem sido muito abaixo e o time tem sido presa fácil. Você pensa em mudar a estratégia de jogo para as partidas como visitante? Discordo do jogo fora de casa, a gente tem sido muito abaixo. A gente tem que contextualizar o jogo, não o resultado. Não podemos só analisar o resultado friamente. Então, eu acabei de falar, você pegar os números, a gente tem números melhores do que o adversário, ou no mínimo empate, não desempenho muito abaixo. Então, às vezes a frase foi colocada de maneira equivocada. Está nos faltando sim um resultado de vitória. E como eu falei anteriormente, acho que foi na primeira pergunta do Marcelo, para o jogo do Novo Horizontino, pode ter certeza que iremos sim, de fato, criar essa estratégia, mas essa estratégia virá em cima dessa análise que nós já fizemos. Então, por isso que aqui eu falo com muita segurança e confiança, porque eu já visualizei esses 3 jogos, já identificamos aquilo que fomos vulneráveis, nem de forma organizada, de organização, a gente estava bem montado, bem organizado, nos faltou algum detalhezinho ali que nós iremos ajustar, até mesmo comportamental, para que a gente possa ter uma postura diferente e voltar para Maceió nos jogos que teremos fora com pontos, pelo menos um, porque essa competição ela exige você vencer dentro de casa e também pontuar fora dela. Então, quanto à questão de desempenho fora, eu concordo contigo, o resultado, o desempenho não. A pergunta do Taina Melo, Esportes News Mundo. Com muitos jogos em pouco tempo, o que inviabiliza a possibilidade de treinamentos mais bem trabalhados para correções, o que é mais urgente no desempenho da equipe para buscar a vitória contra o Sampaio Corrêa? Estancar, o primeiro passo é estancar o número de gols sofridos. Em 3 jogos que sofremos 6 gols, uma média altíssima para nós, muito ruim. Isso nós iremos passar agora para os atletas também, iremos fazer esses ajustes para que a gente possa ter mais solidez defensiva e, como eu falei, e ser mais contundente e eficiente, porque criando a gente está criando. Eu tenho certeza que a bola voltará a entrar e ela voltando a entrar, a gente organizando, buscando esse equilíbrio, tanto ofensivo e defensivo, a gente irá colher os novos resultados de vitórias e a tendência é que a gente cresça ao decorrer da competição. Momento de oscilação é essa no início da competição, que te permite ir buscar na sequência dela. Então é isso que a gente vai se agarrar, olhar sempre o copo meio cheio, muitas coisas boas, muitas coisas positivas sendo feitas, e a gente não pode achar que está tudo errado por causa desses resultados ruins. Agora é olhar para nós, fazer as nossas reflexões, como a gente tem feito, para que a gente possa voltar mais forte do que éramos anterior a essas três derrotas. E a expectativa é essa, porque eu acredito muito nesse grupo de atletas, não somente na qualidade individual de cada um, mas no engajamento, no comprometimento, no caráter que eles têm e como eles compraram a causa CRB. Então, tenho certeza que iremos já dar uma resposta nesse jogo e a expectativa, e peço o apoio do nosso torcedor. Eu sei que nesse momento está chateado, assim como nós também estamos, mas precisamos muito do apoio deles na arquibancada para que a gente possa fazer o fator casa prevalecer e mais uma vez fazer um grande jogo, uma grande vitória, para que a gente possa ter uma sequência de vitórias como já tivemos em outras oportunidades, que é isso que vai nos aproximar do nosso objetivo maior, que é o acesso. O senhor falou aí, fator casa prevalecer, né? Minha pergunta é justamente sobre isso. As 2 próximas partidas o Galo tem a oportunidade de fazer ao lado do torcedor. E o detalhe, quando a gente puxa dados de campeões anteriores, o time foi muito bem na temporada em casa, ficou ali próximo de conseguir o acesso. Quando não, ficou bem mais distante. Pela sua experiência, né? Como é que é realmente a importância de poder jogar e fazer esses resultados com o Mandelas? Perfeito. Costumo dizer nos clubes que eu chego que pelo menos para mim, né, creio que seja para vocês também, a resposta que eu tenho dos atletas, seja foi aqui no CRB e em outros locais, que o lugar onde ele se sente mais seguro, mais confortável, mais à vontade é a casa. Então, a gente fazendo uma analogia, a nossa casa é o Repelé. Então, é aqui que nós temos que se sentir confortável, seguro, certo? Mais leve, mais solto, e fazer o fator casa de fato prevalecer. Isso é importante. E a outra coisa que eu aprendi quando eu comecei a jogar futebol, 3 pilares, né? Então, fazer o dever de casa, que é vencer em casa, não deixar para a última hora e não depender dos outros.
Então essas 3 coisas também, quando você consegue cumprir, você se aproxima dos seus objetivos, principalmente numa competição de regularidade como é a Série B. Então, isso que a gente tem colocado no dia a dia para os atletas, e agora cabe a nós amanhã já dar essa resposta. Como eu falei anteriormente, está todo mundo com esse desejo de ir a campo, fazer o jogo para a gente conseguir essa vitória, mas também nós temos que controlar essa ansiedade para que isso não passe do ponto e acabe nos atrapalhando em algum momento da partida. Lúcia, sobre esses 2 próximos jogos também, são adversários que não vêm muito bem na temporada. Isso vai dificultar mais. E outra questão também, você está usando praticamente todo o elenco, jogadores até por contusões, até por suspensões, ordem médico disciplinar. Mas alguns jogadores ainda não tiveram oportunidade, como o Baiano, e outros jogadores que sequer foram relacionados. Você está pensando nisso também, essas 2 questões, para finalizar da minha parte? Sim, a gente pensa em todos, inclusive aqueles que não puderam estar conosco na viagem, né? O Tata estava aqui com a lesão do Rômulo no jogo do Atlético Goianiense, acabou indo conosco lá, ficou à disposição, mas o jogo pediu outra característica de atleta. Os jogos, né, o jogo pediu outra característica de atleta, por isso que acabou não entrando. Mas todos que estiveram lá têm o nosso olhar mesmo não jogando. A gente sempre tem um cuidado extra para aqueles que jogam menos, para que possamos assim aproveitar esse tempo, essa perna descansada deles ali para dar conteúdo, fazer com que eles melhorem individualmente dentro das suas funções para poder nos ajudar na sequência. E aqueles que aqui ficaram também tiveram um acompanhamento diário pelo André, pelo pessoal que ficou aqui, e a gente acompanhando com filmagem, esses profissionais dando feedback para nós, para a gente acompanhar, até porque a competição é longa. Todos que aqui estão têm condição de iniciar uma partida, de jogar e nos ajudar. Então por isso que a gente tem que ofertar conteúdo para todos de igualdade, para que quando eles forem acionados, possa vir nos ajudar a conquistar os resultados de vitória. Isso vai causar maior dificuldade dos 2 times? Sim, a dificuldade, Série B, ela é complicada. As equipes vão jogar fora, muito bem, vão fechadas, tentando jogar no erro do adversário. Então essas são as lições que a gente tirou também. Agora a gente vai fora também para ter certeza que nós não vamos abdicar da vitória, mas nós vamos dificultar um pouco mais para os nossos oponentes. Vamos estancar isso que nós já erramos. Como eu falei, só foram os erros capitais, erros totalmente ajustados por causa de comportamento, mas eu tenho certeza, pelo nível de atleta que a gente tem, esses erros não irão se repetir. E as dificuldades encontraremos, cabe a nós movimentarmos, criar soluções para poder gerar esse desequilíbrio à defesa adversária para chegar ao gol e, consequentemente, a vitória.